Oi, pessoal, boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente na sala de debates do Google Meet, tá? E um bom dia, boa tarde, boa noite para você do YouTube que vai estar assistindo depois. Já peço a você do YouTube se inscrever no nosso canal e compartilhar, né, esse vídeo de mais um debate super importante, né? E como é dito mesmo pelo próprio Carlos Eduardo, um debate que a esquerda foge dele como o diabo foge da cruz, né? E nós precisamos fazer. Então, no formação política básica, segurança pública é militar ou policial? E por quê? Um debate extremamente importante, necessário a ser feito na esquerda. Existe segurança pública no Brasil ou ela é privada? Qual é o caráter, a quem ela serve e como fazer para mudar isso? Para debater conosco, chamamos o Carlos Eduardo Pestana Magalhães, o Gato. Carlos é jornalista, sociólogo, membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, do Grupo Tortura Nunca Mais e do coletivo Conselho da Comunidade de São Paulo para Assuntos Carcerários. Carlos, muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco essa noite. Tá? Peço novamente para quem estiver assistindo pelo YouTube para que compartilhe sem parar, porque é um debate extremamente importante. Muitas vezes a gente trata a segurança pública como se fosse uma coisa que está a serviço de todos, e o Carlos hoje aqui vai colocar esse debate para nós que não tem nada disso. Carlos, obrigado, viu, cara? Agradeço muito sua presença aqui com a gente. Obrigadão. Bom, então vamos direto para o assunto, né? Eu vou dar a minha opinião a respeito desse assunto, que eu considero extremamente importante, que eu acho que não é que ele é debatido, mas eu acho que ele continua sendo debatido há décadas, sob um ponto de vista que eu acho que está meio ultrapassado, pelo menos defasado, histórica, política e socialmente falando. Bom, eu paro do princípio que no Brasil nunca houve segurança pública, estrito sensu. A segurança desse país sempre foi privada, desde o início, há mais de 500 anos de país, já com as capitanias hereditárias, e essencialmente militar, jamais policial. Eu acho que o pouco de polícia, estrito sensu, que esse país conheceu, talvez tenha sido na época da Guarda Civil, que havia nas capitais, em algumas capitais, eu acredito, na década de 1950 até 1967, 68, quando a ditadura acabou com a Guarda Civil e as forças públicas, né, que era uma espécie de guarda pretoriana dos governadores. Bom, e por que eu acho que a segurança tem esse caráter? Eu entendo que nós somos um país ocupado militarmente pelas próprias Forças Armadas, e em especial o Exército. Tá? O Exército, nesse país, historicamente, sempre teve uma função, uma preponderância, uma ação muito forte. Haja visto o número intenso de golpes, né, que aconteceram, a começar pela proclamação da República, onde as Forças Armadas, em especial o Exército, eles foram criados sob uma mística, sob uma ideologia, sob uma mensagem falsa de que existem para proteger a soberania, as fronteiras, enfim, aquilo que as pessoas acreditam ainda. Pior, né, respeito. Quando, na verdade, as forças militares desse país foram criadas a extensão dos capitães do mato, dos jagunços, da época das capitanias, os grandes latifúndios, etc. e tal, que a gente conhece bem. Na realidade, as Forças Armadas e o Exército em especial, eles são a chamada força policial existente no país. Eles atuam como uma polícia, entre aspas, porque polícia não é isso. O que nós conhecemos por polícia é toda essa ideologia que foi criada, né, historicamente no país e que a gente incorpora como polícia. A gente vê, por exemplo, as chacinas, as torturas, os assassinatos que as PMs, chamadas polícias militares, que eu chamo de prontos para matar, fazem. A gente fala como é que a polícia pode fazer isso? Como que um policial tem esse tipo de atitude? Ele deve ser maluco, é um caso isolado. Não. Nós precisamos parar com essa visão de caso isolado, de agente do Estado translocado, psicopata. Não é isso. O que o soldado da PM faz
é aquilo que ele foi treinado, adestrado para fazer, porque é a lógica militar. Nós vivemos num país ocupado, como eu falei anteriormente, pelos militares. E para você ser um militar nesse sentido, você tem que ser adestrado para atuar dessa forma. É assim, nesse adestramento, você retira das pessoas toda e qualquer humanidade que ela tenha, para poder fazer o que elas fazem. Porque essa é a característica militar. Não é à toa que os soldados da PM, eu chamo erroneamente, na minha opinião, de polícia, andam extremamente armados. Eles têm uso intensivo da arma. Só um exemplo, lembra aquela cena daquele motoboy que foi assassinado pela PM, que apareceu muito aqui na internet? Não sei se vocês repararam, mas no momento que a viatura chega e o motoboy está parado de frente para a viatura, o soldado sai com a arma na mão e atira. Atira no peito do cara. Alguns podem falar, como? O cara, não, isso ele não podia. Não, ele pode fazer isso, porque essa é a lógica. Porque o chamado bandido, seja quem for, ele é o inimigo interno. É aquele cara que ele foi adestrado, recebeu uma lavagem cerebral constante no período que ele estava no adestramento, para encarar como um inimigo. Para o militar, o inimigo é aquele que ele vai abater inicialmente. É assim que as PMs trabalham, é assim que as PMs entendem e veem a população, especialmente a população pobre, preta, periférica, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, gente de situação de rua, LGBT, mulher, enfim, é assim, porque essa é a lógica militar. Então você tem como é que se diz, esse aparato repressivo estatal, que vem de longa data, cuja origem está nas capitanias militares, que eu acho, é minha opinião, é o único projeto que o Brasil teve até hoje, que continua, chama-se Capitanias Militares, tá? Cujo modelo é o agroexportador, produzir como é que se fala, produtos agropecuários em extensão, voltado para o mercado externo, produtos minerais, que é o que caracterizou o Brasil no nosso período histórico e ainda é a nossa grande característica, hoje representado dignamente pelo agronegócio, que é o mutatis mutandis, a capitanias militares há 500 anos. Mas então, assim como as capitanias militares criaram os capitães do mato, os jagunços, para ir atrás dos escravos que fugiam, enfim, essa criação desse aparato, naquele momento, para fazer o quê? Ir atrás do escravo, prender, torturar e matar. Porque o escravo não era ser humano, era uma coisa. Então, fazer isso, matar um escravo, era uma coisa normal. A gente sabe disso. Aliás, aquele livro os 3 volumes de escravidão como é que chama, aquele jornalista e historiador, Laurentino Gomes, que eu acho uma leitura fundamental para a gente, mostra bem isso. Então, essa lógica, ela veio se desenvolvendo ao longo da nossa história e que culmina quando da formação, da criação do Exército Brasileiro, também o Exército Brasileiro, naquele momento, ele caçava escravos, essa lógica se manteve. O Exército Brasileiro, que é geral, ou as Forças Armadas, é uma reprodução do Exército colonial, do Exército imperialista europeu. Ou seja, você tem aqui dentro do nosso país, nós temos essa força militar, dita policial, sob essa ótica. Não só sobre essa ótica, sobre essa estrutura. A oficialidade faz parte das classes dominantes, da aristocracia, da oligarquia, e os soldados suboficiais seriam o povo, que resolve, por algum motivo, ingressar na carreira militar. Eu acho que isso é que existe no país, isso é que existe ainda hoje, com agravante. Em 1967, 68, durante a ditadura civil-militar de 64, os ditadores resolveram modificar a estrutura de dita segurança pública
Para quê? Para enfrentar a guerrilha que já estava pipocando e os movimentos de oposição que estavam estourando em todas as capitais. Somente estudantes, alguns sindicatos já estavam fazendo greves, como Contagem, etc. e tal. O que eles fizeram? Eles desmantelaram as guardas civis, as forças públicas, e criaram a polícia militar e a polícia civil, que de civil só tem um nome. Esses dois aparatos foram criados para combater a oposição à ditadura, não para atuar como polícia, estrito sensu. Mesmo a polícia civil, se vocês se lembrarem, quando ela veio ao mundo, essa nova aparente forma, ela já veio como esse aparato repressivo. Ela atuava na repressão à oposição à ditadura, tanto quanto os PMs. E o agravante é que a PM é ligada ao Exército. Tá? Inclusive, isso continua sendo na própria Constituição de 1988, está lá. A PM ela é uma força auxiliar do Exército. Quem comanda a PM, de fato, não são governadores, é o Exército. Tá? Porque é uma força de reserva auxiliar considerada do Exército. E ela carregou toda a lógica, toda a hierarquia, todo o procedimento militar, não policial. Depois eu vou dizer por que eu entendo que a diferença entre militar e policial são coisas totalmente antagônicas, não se complementam. A PM é uma coisa, é uma criação híbrida nesse país. Não existe em nenhum lugar do mundo uma, entre aspas, polícia militar com as características que existe no Brasil. Alguns podem falar, bom, a gendarmerie francesa ela é militar, ou os carabineiros no Chile são militares. Sim, eles também têm essa característica militar. Só que é uma diferença muito grande. Na França, por exemplo, a gendarmerie francesa, que é caráter militar, que atua junto com a polícia, ela, em tempos de paz, ela é fiscalizada pela sociedade civil, pelo judiciário. Ela não está ligada ao exército. Ela só atua enquanto uma polícia militar em tempo de guerra. O mesmo acontece com as outras semelhantes por aí afora. Aqui no Brasil, não. A PM ela continua sendo essencialmente e unicamente militar em tudo. Tanto é que se existe o tribunal militar para a PM, a gente sabe muito bem que serve para nada, né? Mas existe. Então, é essa característica que a gente precisa entender. E quando a gente quer lutar contra essas chacinas, contra essa arbitrariedade que as PMs fazem, não é gritando tem que desmilitarizar a PM. Isso não existe, porque você não vai desmilitarizar uma coisa que está estruturalmente formada para ser o que é. Tá? É só a gente pegar as notícias que a gente recebe do Brasil inteiro, dos estados inteiros, a violência, a crueldade, a brutalidade com que eles atuam frente ao povo. Não a mim, eu sou classe média, formação universitária, sou branco. Eu não vou ser abordado por uma PM ou por uma civil da mesma forma que acontece com um cidadão, com uma pessoa preta, parda, que mora na periferia, na favela, está andando à noite numa avenida aí longe. Não vai acontecer. Eu sou, para esses soldados, meio que intocável. Sou branco. Agora, mais de 50% da população não é assim, a gente sabe. São eles que sofrem toda essa arbitrariedade. Agora, essa chamada arbitrariedade, no meu modo de ver, faz parte do projeto, do plano, do porquê a PM, a Civil, a Guarda Civil, que, por exemplo, aqui em São Paulo, a Guarda Civil, eu chamo de um puxadinho da PM, a Polícia Penal, a Força Nacional. Esses imensos aparatos repressivos do Estado que existe no Brasil, na minha opinião, só tem uma função básica, que é reprimir e controlar os escravos de sempre, que hoje, que antes ficavam nas senzalas dos senhores de fazenda, estão nas senzalas modernas, que são as periferias, as favelas, as comunidades. Tá? Então, essa polícia,
essa polícia, essa corporação militar fantasiada de polícia, ela tem esse objetivo, é continuar criando o medo, o pavor dessas pessoas, deixando claro, olha, se você não agir direito, eu vou te matar, eu vou te torturar, eu vou dar um tiro na sua cabecinha, tá? Porque eu acho que está muito claro isso quando a gente vê cenas, por exemplo, quando a Polícia Civil, hein, do Rio, entra nas favelas sob a justificativa de combater o crime, etc. e tal, esses caras vão fantasiados de uniforme camuflado, carregam armas de guerra, tá? Vão em operação de guerra, porque qualquer operação nas favelas, nas periferias, não é policial, é operação militar. E o que eles fazem? Eles matam quem eles acham que deve morrer. O que eles fazem com a cena do crime? Desmantela. Pegam os cadáveres, colocam num saco, né? numa lona, e puxam pela favela inteira, mostrando para a favela que aquele cara, fosse ou não um criminoso, fosse ou não uma liderança daquela favela, está morto. Isso significa que outro poderá ser morto nas mesmas condições que ele. Ou seja, você continua mantendo um clima de violência, de medo, nessa camada, nessa gente mais sofrida da população brasileira. E não é à toa, é proposital, é projeto. Isso existe desde sempre e vem se aperfeiçoando. Para o exército, que antes dava golpes, colocando tanques na rua, não precisa mais fazer isso. Faz com as PMs. O que aconteceu no 8 de janeiro, lá em Brasília? Não tinha nenhum soldado, nenhum militar naquela tentativa canhestra, esquisita de golpe ou de preparação de golpe. Tinha quem? Aquele povo maluco e soldados da PM de Brasília. Estavam lá. Eram eles. Se desse certo aquilo, que não deu, acabou não dando, mas eram eles que iriam, como é que se fala, atuar no primeiro momento. E as outras PMs no Brasil inteiro, elas também têm essa preparação. Porque essa é a ação que está na cabeça do militar brasileiro, a casta militar brasileiro. Eu acho que a pior casta que você possa imaginar são eles. Eles são, por essência, por gênese, golpistas, são mercenários, são entreguistas, são corruptos, são ligados ao crime. O militar é a pior caça que tem, porque o militar, gente, o militar é treinado para ser o quê? Para destruição, para matar. Essa formação militar, não no Brasil, no mundo todo. Tá? Tem alguém que fala, não, nós precisamos dar, como é que se fala, curso de direitos humanos para as PMs. Gente, isso é um papo maluco. Como é que você vai dar curso de direitos humanos para quem é adestrado para matar, para destruir, para receber ordens? O soldado, o seu adestramento, como eu falei, ele é retirado dele toda a sua humanidade, né? Tá? Então não existe o soldado que é negro, que é branco, que é oriental, que é indígena. Não existe isso. Soldado é soldado. Ele é um ser que foi preparado para receber ordens, e ele vai receber ordens e vai cumpri-las. Porque essa é a estrutura básica de qualquer, como é que se fala, corporação militar. É a disciplina rígida, a hierarquia, respeito à hierarquia. Se o soldado não desobedecer uma ordem, ele pode ser preso, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o diabo. Tá? A gente sabe disso. Ah, não, mas tem soldados, tem policiais, gente boa, que não concorda com... Eu não estou falando de indivíduos. Claro que tem gente legal nas corporações. Eu mesmo conheço gente boa. Mas a gente tem que analisar não o indivíduo, mas a corporação, e para que ela foi criada, e para que ela serve. Qual é a ação dela? Tá? Aquela chacina que aconteceu aqui em São Paulo, na Baixada Santista, ano passado, onde 3 favelas foram invadidas pelo BAEP,
operação de Batalhão de Operações Especiais de São Paulo, lá de Santos, mais a rota, 3 favelas, você deve se lembrar. Eu tive nas 3 favelas, porque a gente montou um grupo aqui, a gente desceu para pegar as informações do que tinha realmente acontecido lá. E realmente foi uma coisa, sabe, aquele negócio, Gaza, o genocídio que os nazis sionistas de Israel estão fazendo em Gaza é o que acontece aqui em escala, tá? É impressionante. Os relatos que a gente ouviu das pessoas, do que os soldados da PM fizeram com o pessoal da favela, é realmente de arrepiar, tá? De tortura, de barbaridades, de brutalidade, fora os assassinatos. Quem morreu, gente que era aleijado, que foi morto, um deficiente visual, que não conseguia enxergar, assassinado, um garoto de 17 anos que estava voltando da padaria, foi pegar pão, que a mãe pediu, foi morto. Enfim, coisas assim que você fica, caramba, o que é isso? O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é isso, porque é uma operação militar. E tem outro dado que a gente precisa levar em conta. A gente sabe que o chamado crime organizado, tá? Hoje em dia é uma empresa multinacional, a gente sabe, ele tem 2 vertentes, ou 2 origens. Aquela que aconteceu com o PCC, Comando Vermelho e outros, dentro das prisões, das masmorras brasileiras, que é outra coisa que a gente tem que deixar claro, tem que falar a respeito. E as milícias, que vieram de quem? A origem das milícias são os agentes do Estado, policiais, bombeiros, militares, que se envolveram no crime. Então, você tem essas 2 vertentes, que de alguma forma elas competem em alguns lugares, em algumas favelas, por exemplo, ou até se faz um joint venture para poder atuarem juntos. Tá? E você tem uma interface muito grande dessas ditas polícias com o crime o tempo todo. Não é raro a gente ver, né, notícias de que soldados, oficiais estavam ligados ao PCC, à milícia. Não, é normal. É praticamente normal. Por exemplo, na favela de São Vicente, lá na Baixada, o motivo pela invasão militar da PM foi que um soldado teria sido morto dentro da favela. Realmente, ele foi morto. Agora, o que aconteceu de fato, a versão, como eu sou jornalista, eu fui, né, eu saí um pouco do resto do grupo e fui fuxicar com algumas pessoas. Aí fiquei sabendo, por intermédio de pessoas de entidades de direitos humanos da região, que pode ter acontecido o seguinte, é uma outra versão. Aquele soldado que foi morto na favela, ele pode ter sido morto por 2 razões. Uma, ele foi pedir que a liderança local aumentasse a grana que eles dão para as polícias ou para os militares para ajudar na questão do tráfico. E os caras não gostaram e queimaram ele. Outra versão é que quem matou esse soldado que foi fazer isso foram os próprios soldados da PM que o mataram, porque ele estaria prejudicando um acordo já meio que estabelecido da grana que eles recebiam para deixar rolar o tráfico. Ou seja, a gente sabe, a gente tem claro que essa realidade ela é muito mais perversa, muito mais bandida, muito mais assassina do que a gente está vendo. E a gente não pode confundir polícia com militar. Eu costumo dizer o seguinte, a polícia, estrito sensu, nos países minimamente democráticos, minimamente existe Estado de Direito, a polícia é uma entidade repressiva, papapá, não há dúvida. Qualquer aparato Estado repressivo do Estado é para defender o capital, não há dúvida, mas não é essa a discussão agora, nesse momento. Mas uma sociedade minimamente democrática, essa entidade polícia, ela tem uma função que é prender suposto criminoso para levá-lo para a justiça e a justiça julgá-lo. E nesse procedimento de prisão, essa polícia tem que provar que o cara é criminoso,
Ou seja, tem um trabalho investigativo, tem um trabalho científico, que é chamado de polícia científica. Você tem todo um procedimento policial para conseguir provar ou não que o cara que foi preso é um criminoso. Aí ele vai ser julgado. Tá? É o que a gente vê nos filmes, é o que a gente lê nos livros, é o que a gente, né, sabe por aí, que, em princípio, um trabalho de polícia é esse. O policial, ele é um trabalhador como qualquer outro. O militar não é trabalhador. Em que pese ser assalariado, ele não é trabalhador. Por quê? Porque o trabalho constrói alguma coisa, cria algo. A função do militar é o contrário, é para matar, para destruir. O soldado não sai para prender. Ele já sai com a mão na arma. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu infelizmente já tive, de ser abordado por algum carro ou por algum grupo de policiais da PM. O cara para do teu lado, já com a mão na arma, com a mão no coldre. Sem fazer qualquer coisa antes, ele vem para o teu lado com a mão na arma. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive algumas vezes. Mesmo sendo branco, papapá, tudo aquilo que eu falei, já cheguei a ter essa experiência. Tá? Quer dizer, ou seja, o uso da arma, o uso intensivo da arma, seja arma de guerra ou uma pistola, é a grande característica do militar. É a grande característica, é o que caracteriza muito claramente a ação militar, para que ele serve. Então, nós temos aqui no nosso país, vamos dizer assim, essa estrutura militar, dita policial, atuando com, seria uma polícia no sentido da coerção, da repressão, do controle, desde sempre. E a coisa piorou. No ano passado, o governo Lula, infelizmente, apoiou e mandou, e quis que fosse aprovada a toque de caixa no Congresso, depois de negociações, conciliações, sei lá, a lei orgânica da PM. Gente, aquilo que era ruim, que foi criado na ditadura, está pior hoje. Tá? Pior. Hoje a PM tem mais, digamos, força, mais autonomia, mais impunidade com essa nova lei orgânica. E esse projeto que foi aprovado, que está sendo discutido, não sei bem ainda, que o ministro Lewandowski gosta de falar, que ele gosta de falar que a estrutura policial brasileira é especial, é diferente. Nada disso, que especial diferente. Que não existe polícia. Mas, de qualquer forma, essa criação de você centralizar o teu centro de informações, né, em Brasília, desculpa, engasguei, um centro de informações em Brasília para coletar informações dos estados, para combater o crime organizado, papá. Gente, na minha opinião, é uma balela muito grande. Como é que a ideia em si pode até ser interessante, você ter um órgão, porque se for a Polícia Federal, eu acho que é a única polícia que existe ainda, né? Tem esse caráter de polícia mesmo. É legal você ter um lugar onde você concentra as informações para melhor intervir contra o crime. Eu fico pensando, com essa realidade que você tem nos estados, todos eles, a corporação militar, que não é a polícia, mas que é criminosa, tem interface com o crime, só responde ao Exército, não responde à sociedade civil, não é fiscalizado pela sociedade civil. Tá? Então, que credibilidade você vai ter em informações que esses grupos mandariam para essa central? Eu, sinceramente, não consigo ver, não consigo entender. Porque se existe alguma coisa que não tem credibilidade mais nesse país, são os militares. Em qualquer deles. Não dá para acreditar mais em militar. A história mostra bem o que eles são, o que eles fizeram, o que eles fazem. Tá? Por exemplo, eu participei daquele, como é que chama? Teve um seminário, que era aqui em São Paulo,
Segurança Pública, Democracia e Direitos Humanos. Esse é um seminário grandioso, feito aqui num hotel renascense, na Alameda Santos, na Paulista, um lugar privilegiado em São Paulo. Eu participei desse, me inscrevi e participei. Bom, só tinha capa grossa lá, só tinha gente, sabe? Ministros, um monte de especialista nisso e naquilo, juristas, grandes advogados, papapá. E o mais interessante, o título era Segurança Pública, Democracia e Direitos Humanos. Nenhuma entidade de defesa de direitos humanos foi convidada a participar. Ou seja, você vai debater direitos humanos ligados à segurança pública e você não tem nenhuma entidade. E qual era o fulcro do debate? É essa a lógica da repressão. Crime se combate com repressão. Segurança pública, no nosso entender, ela, antes de ser repressão, ela é qualidade de vida, cidadania, educação, saúde, transporte, moradia, lazer, a presença do Estado, favorecendo tudo isso às pessoas. Não importa que classe elas sejam, o que elas façam, qual é a origem, não importa. Ou você é cidadão, ou você não é. Não existe meio termo. E para esse tipo de realidade, que não existe no Brasil, aí sim você vai ter uma polícia que vai respeitar o cidadão, vai respeitar as regras e vai atuar enquanto uma polícia cidadã. Como isso não existe nesse país, a desigualdade que nós temos é uma coisa tão absurda, tão abissal. Que raio de cidadania você vai encontrar numa favela, numa senzala moderna? Quando a gente vai para qualquer, sei lá, qualquer atividade cultural, você olha para o lado assim, você não vê nenhum negro. Ou se vê um ou dois. Agora você vai ver os negros trabalhando na limpeza, no teatro, do cinema, vendendo ingresso, qualquer coisa assim. A população brasileira, majoritariamente, é negra e parda. Nós temos a maior população negra do mundo depois da África. E o que nós temos, de fato, nesse aparato repressivo? É a mesma coisa, guardada as proporções históricas, papapá, papapá, dos capitães Omarco na época das capitanias hereditárias. Nós somos um país que tem as mesmas características históricas e estruturais há 500 anos. Houve mudanças, houve atualizações, houve modernizações aqui e acolá, dá uma outra, né, aparência. Mas, estruturalmente, nós somos um país violento, um país racista, um país que tortura, um país que aceita a existência disso tudo. É só a gente ver, por exemplo, aqui em São Paulo, o número de pessoas em situação de rua, deitadas, com frio, com fome, as pessoas passam por elas, nem olham, tudo faz, sabe? Faz parte da paisagem, e coisas assim, a gente encontra isso no Brasil inteiro. Então, gente, a gente tem que, se a gente quer lutar contra isso, tem que lutar, é óbvio. A gente tem que entender contra o quê? Contra quem nós estamos lutando. Não se vai falar, não, vamos desmilitarizar a PM. Não, esquece, isso não existe, isso é papo furado. É conversa para boi dormir. Ninguém vai desmilitarizar uma corporação militar que ela é militar estrutural historicamente. Ela foi criada para isso. A Polícia Civil não existe. A Polícia Civil ela é, vamos dizer assim, militarizada e é uma espécie de cartório que referenda tudo que a PM faz. No caso lá da Baixada Santista, daquelas operações militares assassinas, ficou a cargo da Civil a fazer a investigação. Nós perguntamos para os habitantes, para os moradores, nenhuma vez eles foram chamados ou interrogados, ou veio algum
agente da polícia para falar com ele sobre o que aconteceu. Nenhum. No entanto, o resultado foi de que inocentou, ou estou empurrando com a barriga, que aconteceu por lá. Então, assim, eu falo brincando, mas é real, nós estamos no mato sem cachorro, sem bússola, sem mapa. Quer dizer, quando eu falo nós, eu estou falando, eu não me refiro a nós, ou aqueles que são brancos, classe média, com formação universitária, que tem um lugar na sociedade. Não, sabe? Eu estou falando da maioria do povo desse país, que não tem nada, não tem cidadania, não é respeitado em nada. As pessoas falam, como é que eu vou respeitar um cara que não me respeita? Agora eu pergunto, por que esse cara que é vilipendiado, atacado, maltratado, desde que nasceu até que morreu, por que ele vai ter que me respeitar? Por que ele vai ter que respeitar as normas, os valores, as regras? Por quê? Qual é? Esse cara não vive, ele sobrevive. Ah, mas esse cara vota nos caras piores da direita. O voto do Brasil nunca foi ideológico, sempre foi de cabresto, a esquerda ou a direita. Porque o pobre, ele vota naquele que promete, ou que está mais próximo dele, de forma que garanta a ele, minimamente, sobreviver que seja pelo dia. Quando você não tem trabalho, como Paulo Freire falava, a gente tem que atuar na educação política das pessoas também. Quando você não tem essa educação política, quando você não tem esse trabalho de educação política, de atuação junto dessas pessoas, vai esperar o quê? Ele vai acreditar em qualquer Deus, em qualquer religião, em qualquer pastor, em qualquer sei lá o quê. Eu não tenho o que perder mais. No meu caso, eu não perco nada se o prefeito, o governador, o presidente desse país for um cara de direita ou de esquerda. Eu vou perder muito pouco. Eu vou perder. Para minha classe, para o meu status social, para aquilo que eu sou, vou perder muito pouco. Quem vai perder são eles. E eles estão perdendo sempre, em qualquer momento. Quem atua nos direitos humanos não pode ter partido político, seja qual for. Senão você vai defender não os direitos humanos, mas o seu partido. Não existe governo nenhum no mundo, de esquerda ou de direita, que em alguma medida não tenha desrespeitado os direitos humanos. Se a gente perder isso de vista, a gente vira o quê? Uma correia de transmissão de governos, de partidos, etc. E tal. Por isso que eu acho, em minha santa ingenuidade, que os governos progressistas, todos eles, raramente chamam as entidades de defesa dos direitos humanos para discutir direitos humanos, segurança pública, etc. Nem que seja só para debater, para ouvir, não. O que acontece? Eles já vêm com um prato pronto para a gente, quando vem para a gente, para que a gente os apoie, uma discussão puramente superficial, e fica nisso. Um exemplo prático. Aqui em São Paulo, na eleição para prefeito como é que chama o candidato do PSOL aqui em São Paulo? Ficar velho é complicado, né? A gente esquece Guilherme algumas coisas. Boulos. Guilherme Boulos, muito obrigado. Guilherme Boulos. O pessoal do Guilherme Boulos levou numa reunião que a gente faz, o programa de governo dele, mostrando o que ia fazer, etc. Aí a gente viu o programa dele de segurança pública. Cara, era igualzinho da direita. Igualzinho. O que era? Repressão, mais equipamento, mais carro, isso para GCM, mais armas, etc. Sabe? Quer dizer, a esquerda não muda essa discussão, não muda esse mantra que vem há tanto tempo. Ou a gente amplia essa discussão dessa forma, para colocar a segurança pública dentro da sociedade brasileira, do que significa, tá? O conceito de cidadania, de direitos, de dignidade, algo que está na Carta das Nações Unidas,
aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá. Talvez seja o documento mais revolucionário do mundo, porque ninguém, na realidade, respeitou os 30, como é que se fala, tópicos dessa declaração. Então, companheiros, essa minha discussão que eu tento fazer, eu tento, sei lá, vou mostrar, né? Fazer essa minha opinião. A gente tem que dar passos à frente, nós temos que levar. O que eu estou falando não é nada de novo, eu não estou inventando a roda. Tem algumas pessoas que falam isso, ou perto disso. Eu acho que a gente tem que juntar essas contribuições e exigir dos partidos, das organizações de esquerda, que levem em consideração esses aspectos. Então, a gente continua fazendo o que está sendo feito. Continua errando. Tá? Como eu falei, o esquema de segurança pública sempre foi privado, continua privado, e é militar, porque esse é o projeto. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente pode trocar umas ideias, e essa foi mais como é que se fala? Uma brincadeira, sei lá, que a gente está fazendo para colocar alguns pontos de vista. Tá bom assim, pessoal? Obrigado. Obrigado, Gato, pela, vamos dizer assim, a introdução ao debate aí. Então, o pessoal já começou a levantar a mãozinha aí para falar, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui, para também você pode colocar depois a hora que retornar para você. A Glória disse, parece que as grades, os muros altos, todos os aparatos de segurança começaram a ser mais usados com a ditadura de 64. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas não são usadas contra a população, pelo menos não é comum como no Brasil. O Modesto Neto falou do Emílio Genari, também tem um bom livro chamado A Luta pela Liberdade, Escravidão no Brasil. Aí, agora, penso que quem é militante dos direitos humanos não pode ser de direita, né? Então, vamos lá. Primeiro a Maria Esther, depois o Cláudio Timóteo. Pode falar, Maria Esther. Só um comentário. Não existe militante de direita dos direitos humanos. Bom, até agora, até a ultradireita, o Bolsonaro está pedindo direitos humanos de uma maneira completamente distorcida, né? Maria Esther? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Carlos Eduardo, pela sua participação, pela sua fala, esclarecimentos, sem assim, subterfúgio, sabe? Você foi muito objetivo, claro, e deixou a nu o que, infelizmente, é a realidade de um país periférico como o nosso, né? Eu gostaria que você, por favor, só uma observação, quando você falou a questão da favela, no governo Lula, os governos anteriores, eu sou do Rio, era o Sérgio Cabral governador. Existe o Complexo do Alemão, que eu acho que é uma favela, que é um complexo de favelas. Eu já tive familiares meus que moraram nessa comunidade, e é um conjunto, é um maciço, assim, sabe? Um morro, assim, são várias favelas, por isso chama-se Complexo. Eu já dei aula numa delas, que é onde tem o menor IDH do Rio de Janeiro, o maior índice de pessoas contaminadas com HIV. Eu passava por uma boca de fumo toda vez que eu tinha que ir dar aula, porque tinha uma boca de fumo em frente à escola. Em frente à escola. E uma vez eu estava até com uma bolsinha cheia de agrião, que tinha um sacolão, que tinha umas verduras bonitas, e eu passei assim pelos meninos do tráfico, e eu estava distraído, eu sempre ficava muito tensa, né, quando eu passava ali. E a ponta de um fuzil de um menino que estava com o fuzil nas costas, ele passou por mim e, por uma coincidência feliz, a ponta do fuzil dele ficou presa no emaranhado dos agriões, sabe? Aí que eu olhei para trás, eu vi a ponta do fuzil quase encostando na minha panturrilha, eu dei um grito que eu senti uma pontada na nuca na hora, que eu acho que foi a primeira vez na vida que eu tive pico de pressão. Mas, enfim, ele ficou muito. Eles não olham para a gente, eles sempre olhavam para o chão, né? Eles não encaram o professor. E quem ditava as normas disciplinares dentro da escola era o tráfico.
A ordem era: é proibido tocar no fio de cabelo de um professor, é proibido desrespeitar um professor. Quem mexer com o professor vai se ver com a gente. Essa era. Então, havia muito respeito, porque era imposto pelo tráfico. Havia um conluio muito nítido entre a direção da escola e o tráfico. Bom, mas seguindo, numa dessas favelas, o governo ia fazer, o federal ia fazer uma obra, acho que a coisa do PAC na época, não era Dilma, era o Lula, o presidente. E ele era muito próximo ao Sérgio Cabral, né? E um amigo meu, ele fez um projeto, várias pessoas, ONGs, enfim, organizações, do que a favela queria, que era uma soma de dinheiro razoável, e a favela, coitados, os moradores fizeram vários projetos, pedidos, saneamentos básicos, tal, tal, tal. Bom, por fim, ao cabo, foi decidido que ia ser feito aquele teleférico, coisa que nunca passou pela cabeça de ninguém da comunidade, até porque lá o tiro come, mas para que teleférico para ser alvo móvel de bala, de fuzil? E então eu perguntei para esse meu amigo que participou desse projeto, e por que a comunidade aceitou isso? Aí ele respondeu: Esther, as pessoas são tão miseráveis, tão carentes, que qualquer coisa que eles recebam, mesmo que seja contrário ao desejo deles, eles aceitam de bom grado. E o Rio de Janeiro, agora, indo objetivamente, é o que eu gostaria de ponderar com você, Carlos. Sabemos que o Rio de Janeiro está completamente dominado pela milícia. A situação do Rio eu reputo como gravíssima, gravíssima. Existe uma disputa entre o tráfico e a milícia, né, o Comando Vermelho. Algumas áreas de milícia já foram cooptadas pelo Comando Vermelho. E é uma disputa, ao contrário de outros estados, aqui o tráfico se caracteriza por uma disputa de território. E sabemos que disputa de territórios, em última instância, é curral eleitoral. Basta ver quem são os candidatos mais votados nas áreas de milícia e os mais votados no Comando Vermelho. Não tem ilusão que resista você olhando o mapa de votação dessas áreas. Então, e outra coisa, quando a milícia começa no Rio de Janeiro, ela foi assim recebida com muito entusiasmo pelos moradores, especialmente da classe média, porque achavam que, já que a polícia não dá jeito, a milícia vai dar jeito nisso. Essa era a doce ilusão das pessoas. E hoje em dia está tudo junto e misturado, vendendo droga, e por aí segue. Então, qual é a sua avaliação, a sua leitura nessa região do Rio, que é o Rio tem essa característica diferente dos demais estados, nessa questão de domínio de território? Leia-se que, em última instância, são os currais eleitorais. E é isso. Obrigada, muito obrigada. Encerra aqui. Obrigado, Maria Esther. A Glória comentou aqui: gostei de sua abordagem histórica que tenta ir fundo na essência das polícias militares. O Rodrigo escreveu assim: a esquerda majoritária institucional no Brasil optou pela ordem imposta pelo status quo. Né? O que torna impossível ela realizar um bom combate nessa área de segurança pública, que na realidade é matança pública. A Paula Girassol fez uma pergunta: está havendo uma militarização da sociedade brasileira? Alistamento militar feminino, militarização das escolas, como conter esse retrocesso? Eu vou passar agora aqui para o Timóteo, daí eu passo a bola para você, Carlos, para antes da gente voltar para uma nova rodada, tá? Vai lá, Cláudio Timóteo. Timóteo? Oi, boa noite. Boa noite. Tentando abrir a câmera aqui. Bom, boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, que estava num trabalho, mas essa questão da militarização, ela teria que começar a ter um combate programático, né? Hoje você pega a disciplina da Polícia Militar como um todo, ela é toda ela voltada à repressão, né? Onde você tem como símbolo uma caveira, né? Quer dizer que ela já está proposta a matar, porque se é uma caveira, é eliminar o ser humano. E a gente não vê nos programas no campo da esquerda quando são ideológica dentro dessa corporação.
é uma corporação de direita, né? Eu tive que ir embora de São Paulo uns 20 e poucos anos atrás, porque aceitei fazer uma festa num espaço pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, e simplesmente fui chamado pelo capitão, eles tomaram a festa, e na hora que eu bati de frente, né, usando a questão da caneta, jogando o Estado para cima da corporação, o capitão abriu o jogo, falou, não, o problema é que tem dentro da comissão pessoas de esquerda, né? Eu não sabia que o Estado Armado era de direita, mas eu fiquei sabendo ali naquele momento. E tive até que ir embora de São Paulo, porque o policial correu atrás de mim armado. Ficaram com o caixa da festa, não pagaram os gastos que foram subsidiados por mim. Então, a ditadura praticamente não acabou. Embora a Constituição de 88 teve como prazo aquele momento, mas a ditadura não acabou, ela continuou funcionando dentro do sistema, né? O sistema militar tem uma concepção totalmente de direita. E para isso teria que mexer em toda a estrutura da polícia militar, né? Na formação dos policiais, em todos os cursos de formação, desde o soldado, cabo, sargento, tenente, até o capitão, coronel e general. Tem que mexer em toda a estrutura de formação deles. Não adianta ganhar um governo e não ter coragem de fazer esse enfrentamento. Eles estão tendo coragem de tentar tomar a educação dos trabalhadores da educação. Os militares assumiram o comando das escolas. Por que não inverter a situação? Colocar pessoas preparadas para dar curso de formação e levar os professores para ensiná-los. Eles aprenderam só da borrachada. Só a ordem se dá e se cumpre. Não se discute. A política de baixar a cabeça e descer a borracha. Então tem que ter um enfrentamento. Eu fico triste quando tem um governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que tem uma corporação de quase 4.000 trabalhadores, 4.700, se não me engano, guardas municipais, e não tem uma política de fazer enfrentamento à formação. Deixa toda ela na mão de militares, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fazem os seus cursos, uma boa parte Congelou a imagem. O Timóteo está congelado ali, está parado. A gente coloca a edita, depois vamos ver se ele volta para concluir o raciocínio dele. Não, ele está. Caiu. Eu vou passar para você, Gato, para você. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Tem a última pergunta que foi a Paula que fez aqui, né? Como conter esse retrocesso. E depois a gente volta para mais uma rodada. Ele está voltando aqui, vamos ver. Vamos ver se ele. Eu acho que ele está com dificuldade com a internet, porque ele pediu para voltar, eu aceitei e ele caiu de novo. A Glória coloca aqui um debate que é em relação ao que o Timóteo falou, né? Pelo que o palestrante disse, não há como remendar a polícia, nem com formação, né? Timóteo, você está aí? Conclui seu raciocínio? Voltei agora. Vai lá, você estava falando de que são 4.700 em São Paulo, que eles tem que ter política. Hoje quem dá formação à polícia militar, para guardas municipais, normalmente são militares, né? Essas formações têm que ser dadas por civil, né? Se é um governo de esquerda, tem que colocar pessoas dos direitos humanos para dar formação, mudar toda a regra de regulamentação interna da Polícia Militar. Não pode ser um poder independente. Mas é isso que acontece, né? Ganha-se o governo federal, não se mexe nas estruturas, se nomeia alguém da ativa, não mexe nas formas de formação desse setor. Aí fica difícil, eles sempre vão servir à direita, porque a esquerda não tem coragem de mexer nas estruturas.
ganha o governo, parece que faz acordo. Até numa simples prefeitura, que tem uma guarda municipal que não tem tantos anos de existência, não tem coragem de mexer nessas formações, de trocar, continua trabalhando com a mesma mentalidade da ditadura militar. Aí nós vamos ter policiais agressivos, aqueles que vão mandar o jovem olhar para a luz, como fez lá em Sarandi, né, Rodrigo? Quando pegaram um branco e um negro junto, deixaram o negro levaram dentro do camburão e mostraram uma luz. Olha para a luz, é a última luz que você vai ver. E deram um tiro na cabeça. Só descobriu porque o colega não aguentou. Passou mal e acabou denunciando aquele assassinato por causa das câmeras também, que haviam filmado da onde ele acabou abordando os dois. E levando só o negro para execução. Mas essa é a realidade. Nós temos uma polícia que mata, ela é o agente policial, ela é o juiz e é o executor da sentença, né? Não tem ninguém acima dela, que infelizmente poucas vezes são punidos, né? Quando se acha algum juiz coerente no meio do processo, acaba condenando. E se vai para o banco, se vai ser julgado no júri popular, como foi julgado lá em Maringá, o Besteirinha, tinha mais policial vendo o julgamento do que trabalhador. E posterior à condenação, o juiz ainda pede desculpa ao executor, que ele foi condenado pelo tribunal do júri, e o juiz se desculpa a ele, não a família que teve a perda do filho de um menor, assassinato, com um tiro nas costas. Né? Aí fica difícil. Mas tá aí, teria que ter coragem de mexer com as estruturas. Até agora, o governo federal em nada se demonstrou no sentido de mexer nessas estruturas. Na questão da polícia militar, do exército, né? Não teve nenhuma política e não vai ter, né? Porque já está quase um ano, mais 2 anos só de governo no máximo. Né? Com 12 anos de governo, não mexeu em nada. 2 governos do Lula, 1 da Dilma, não teve coragem de mexer com as estruturas. E a gente vê cada vez mais os projetos mais reformistas, permitindo que eles se organizem. A eleição do Bolsonaro não foi eleição de um partido, foi o partido da Polícia Militar junto com o partido dos evangélicos, que ganharam o governo. Né? Que praticamente ele conseguiu aglutinar todas as polícias no país inteiro em apoio à candidatura dele. Provavelmente fez reunião dentro dos quartéis, né? Coisa que a classe trabalhadora perdeu o direito de se organizar. Em vários locais de trabalho, até em governos de esquerda, acabam censurando o direito à reunião e de debate. Né? Isso tem que mudar, a gente tem que ampliar o direito de debate em todos os espaços do serviço público, quando tiver um governo que se diz de esquerda administrando. E ampliar a prática sindical, né? Mas para isso precisa ter bastante enfrentamento. Mas é isso. Fico por aqui. Obrigado. Obrigado, Timóteo. O Rodrigo Sérvulo está inscrito. Rodrigo, eu vou passar para o Gato agora, daí a gente faz uma outra rodada. Timóteo citou Sarandi, realmente aconteceu, e muito difícil, a gente passou momentos difíceis com a polícia lá, eu fui preso por fazer panfletagem, para vocês terem uma ideia, né? Mas vamos lá, Gato, está com você a bola, depois a gente retoma aí uma segunda rodada. Obrigado. Companheiro Cláudio, eu vou ter que discordar de você de algumas coisas. Claro que a gente sabe que os chamados governos de esquerda, ou progressistas, absolutamente não mexeram em nada com relação à segurança pública, à repressão, etc. e tal. Só um detalhe, a gente precisa parar de chamar eles de polícia, eles não são polícia. Quando a gente chama eles de polícia, a gente está solidificando esse projeto fascista, da direita militar, que é fantasiar a ocupação e controle militar como policial. Eles não são polícia, eles são soldados. Bom, por essa característica estrutural, histórica, você não tem como mudar chama-se a educação, a formação, o adestramento da corporação militar. Não existe isso.
Isso é um sonho, isso é uma coisa que vem caminhando há décadas. Tipo assim, eles são trabalhadores como a gente gente pode trazê-los para a nossa causa. Não vai trazê-los para a nossa causa, porque eles não são trabalhadores, são soldados. Soldado não é trabalhador que pese ser assalariado. Não dá para pensar que é a mesma coisa, porque não é. Então, não é uma questão de mudar o currículo, mudar a orientação, não. Eles são militares, e com militar só tem esse tipo de visão, esse tipo de ação, esse tipo de adestramento. Tá? Não é polícia. A polícia, em estrito senso, ela, de alguma forma, ela vai respeitar as pessoas, porque ela é obrigada, por lei, a fazer o que ela faz. Polícia. Militar, não. Militar faz o que ele faz, porque ele é adestrado para isso. E os governos de esquerda não tiveram coragem, nisso você está totalmente correto, não tiveram coragem política e pessoal, tá, de enfrentar essa estrutura, de mudar, de colocar, de tentar fazer com que a própria Constituição mude, tire essa característica da segurança pública para a polícia militar. Isso é uma questão que realmente o governo brasileiro, qualquer governo, foge. O governo atual, a fala do ministro Lewandowski, né, nesse seminário que eu participei, cara, é lamentável. A polícia, o esquema de policial brasileiro tem suas características próprias, específicas, sei lá, algo por aí. Você percebe? É fugir da discussão. É aceitar como dado o que nós temos é isso, não podemos mudar. O que é isso? E como uma pessoa colocou a respeito da sociedade brasileira, nós vivemos numa sociedade militarizada, sim, há muito tempo, não é de agora. E esse militarismo que foi criado, foi acentuado na época da ditadura, se manteve, porque, como você bem falou, a ditadura não acabou. Ela mudou de aparência, de forma. Os militares não precisam aparecer tanto, porque eles têm as PMs. O golpe não acabou, o golpe continua em andamento. Tá? Não precisa ser um golpe mano-militar, pode ser um golpe de outras formas. Enfim, toda essa questão continua em guerra, em conflito. O que seja. O que é? A chamada luta de classes, que é o que a companheira Maria Esther, né, que levantou a questão. É isso mesmo, não foi? A Maria Esther levantou a respeito da favela no Rio. O que a gente vê nas favelas no Rio e em qualquer favela brasileira é a luta de classes em andamento. E nas franjas da luta de classe, você vê o quê? Como é que se fala? As organizações criminosas, PCC, milícias, atuando. Não é que elas sejam de direitas, não é que o exército, o militar é de direita. O militar é mercenário. Ele faz para quem pagar. As PMs matam indígenas porque o agronegócio quer invadir a terra. Eles vão lá e matam os indígenas. A gente sabe disso. Acontece no Brasil inteiro. Aquela ação que foi feita para matar o Nóbrega na Bahia, com a ajuda da PM baiana, isso no governo do PT. O PT governa a Bahia há 12 anos. E a Bahia tem uma das PMs mais letais, mais violentas e cruéis do Brasil. Como? PT? Percebe? A questão ela é mais profunda sobre esse aspecto. E lá na favela no Rio, ou na favela em São Paulo, em qualquer lugar, que impera exatamente essa realidade que ela falou, de maneira geral, o líder local do crime, tráfico, ele manda. Ele manda, mas ele consegue fazer coisas que o Estado não faz, que o Estado não entra, ou por medo, ou por incapacidade, ou porque não quer saber de entrar. Quando foram feitas aquelas PPPs, né, as favelas cariocas, até onde eu saiba, o projeto inicial era PPP, mas o Estado, o governo e prefeitura ocuparem as favelas, melhorando os equipamentos, escola, lazer, etc. e tal. Só que não aconteceu.
Só ficou aquele montinho de soldados, que a gente sabe que, para sobreviver, eles têm que fazer algum acordo com a liderança local, os criminosos locais. E o que a gente assiste no Rio, que realmente, como a companheira falou, é real, o fenômeno milícia, que foi criado no Rio e que está se expandindo pelo Brasil, aqui em São Paulo, com a eleição do capitão Tarcísio, já está existindo milícias nas favelas, que estão, como é que se fala, competindo nas favelas com o PCC e outras organizações. Ou, ou, ou eles acabam se matando, ou acabam se aliando. De qualquer forma, a PM, de alguma forma, acaba sendo uma espécie de mediadora desses conflitos. Então, o que a gente está assistindo, na realidade, é essa luta de classes no país, mas é uma luta de classes desorganizada. É os que têm contra os que não têm, e os que têm estão organizados, que não têm organização nenhuma. A organização é pontual. Como não existe aquilo que você colocou, Cláudio, um programa de esquerda, um programa de governo, um programa de nação minimamente aceitável para todo mundo, o que acontece? Os movimentos sociais que existem, a gente sabe que existem, eles estão atomizados, separados. Eles estão preocupados com a situação deles, tentar resolver o que está acontecendo ali naquele momento, porque eles não têm ajuda de ninguém. E os partidos não fazem nada. O movimento sindical, que era forte na época da CUT, acabou, não existe mais. A CUT, que era uma entidade que era para ser única no Brasil, você tem quantas centrais no Brasil hoje? 10? 15? Sindicatos, sabe para quê? O que eles fazem? O chão de fábrica mudou, não é mais do que era na época do Lula sindical. Hoje você tem muito menos trabalhadores nas fábricas, porque elas são automatizadas, etc. e tal, do que você tinha naquela época. Mas não existe mais aquele trabalho que havia. Então, os sindicatos perderam força, ou muitos sindicalistas deixaram suas bases para fazerem parte dos governos que foram eleitos. Municipal, estadual, federal. Eu tenho uma origem sindical, tá? Aquele período de 1980, 1990, eu tenho essa origem. Na minha base, na minha categoria, nós tínhamos uma espécie de conselho de fábrica, que nosso sindicato era pelego. A gente montou uma associação, e nossa associação, em 2 anos, conseguimos, acho que 80% da categoria era associada livremente. Nenhum sindicato no Brasil tinha o número de associados que nós conseguimos. Isso, sabe o que aconteceu? Era fruto de trabalho. Todos os dias, a gente ia em algum lugar da empresa fazer reunião com os companheiros. Todos os dias. Durante anos, nós fizemos isso. Tá? O que resultou? Resultou que nós conseguimos, dos 5 ou 6 sindicatos que havia na base, todos eles conseguimos pegar 5 ou 4. Aí nós fomos destruídos, sabe por quem? Pela própria CUT, pelo próprio PT, junto com a direita. Eles destruíram nosso conselho de fábrica que nós tínhamos, cada um foi para o seu lado. Em suma, isso é só para dizer que essa luta de classes que todo mundo fala, ela acontece realmente. Só que hoje em dia ela não acontece só na fábrica, ela acontece na cidade, nos centros urbanos. Quando você tem uma favela ou favelas e o resto da população numa cidade, é em luta. Não. Entendeu? Eu acho que essa situação é muito, muito complicada, mas é isso. Eu vou parar por aqui para a gente dar mais espaço para conversar. Beleza, beleza. Vou passar já aqui, então, o Rodrigo. Rodrigo Sérvulo aqui já pediu, está com a mãozinha erguida. Rodrigo, está com você. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de Grande participar dessa companheiro reunião. Rodrigo. Participar dessa reunião é muito bom trocar ideias e reflexões, né? Especialmente no momento muito ruim que vivemos, né?
Então eu ouvi os companheiros e companheiras comentando algumas coisas, depois eu queria até saber um pouco mais desse grupo, se tem proximidade com algum partido ou não. Acho que seria muito interessante nós podermos nos conhecer mais, sabe? Porque uma reunião como essa é cada vez mais rara e quando ela acontece é o prato feito. E, e nós vivemos uma esquerda de prato feito, majoritariamente, na minha modesta opinião. Eu quero aqui contribuir um pouco com essa reflexão, com esse debate, no sentido de que, gente, aliás, eu preciso até dizer porque que não está minha cara aí, porque a internet está ruim. Eu tentei colocar agora, mas ela fica oscilando. Enfim, agora parece que melhorou. Mas eu quero dizer o seguinte: nós temos um problema. A questão da segurança pública, insegurança pública, enfim. O que é, né? Que é exatamente o motivo desse debate. Mas está colocado um problema de muito tempo. E desde que o mundo é mundo, a gente sabe que as desgraças elas existem, persistem, e o que faz a diferença é a oposição à desgraça, certo? Ou pelo menos a construção de uma oposição efetiva à desgraça. E o que está dado, infelizmente, e aí como eu também escrevi, nós temos uma esquerda no Brasil que optou, especialmente ali meados dos anos 90, por ser mais um partido da ordem, ou do status quo, ou do sistema, ou das desumanidades todas. Então, isso eu vejo como um problema muito sério, né? E isso não é de hoje, né? Isso e não é só do governo federal, isso é uma coisa, algo que prevalece, né? Isso é regra. Certamente existem algumas exceções, mas em regra nós temos uma proposta de manutenção da desumanidade. E na questão da segurança pública, a polícia que não é polícia, isso tudo não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E aí nós vivemos um momento da história que, pelo menos a meu ver, ajuda muito, de uma forma muito pedagógica, clara, tranquila, a concluir isso. Nós estamos no terceiro governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos no quinto governo do Partido dos Trabalhadores. Né? Não é agora que esse tema tão grave ele não é levado em consideração, vamos dizer assim, por parte dos governos federais do Partido dos Trabalhadores. Né? Não é a partir de 2023. Não, se a gente analisar, nunca houve. Né? E aí eu insisto na questão de trazer fatos. Né? Então, os fatos, os governos, nunca houve, e não só neste tema, mas em vários temas, nunca ocorreu uma preocupação devida que se espera, pelo menos, de uma esquerda de luta, de uma esquerda que não tem vergonha de falar em socialismo, né? Que não tem vergonha de falar em processo civilizatório brasileiro, até em Revolução Brasileira. Tá? Então, eu acho que o problema reside muito aí. Por quê? Este campo à esquerda, majoritariamente, como já falei, ele abriu mão disso. E aí, evidentemente, ele não tem nem como faltar isso, porque ele fez uma opção. Tá? E aí nós nos deparamos com uma coisa um tanto dramática, porque a gente vai ver grupos minoritários, menores, em partidos ou não,
sim, com essa preocupação efetiva, mas sem força, né? Até porque também há uma preocupação no que se refere ao campo majoritário da esquerda e do maior partido eh, na América Latina, supostamente de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, de não deixar renovação de nomes, novas lideranças, a começar pelo presidente Lula, né? E isso também é um fato. Não é que eu estou achando que eu não gosto do Lula. Não. Admiro o Lula na perspectiva, até determinado momento, que a história me permite, vamos dizer assim, né? A partir dali, não. Ele não é a solução para o Brasil, nunca foi e nunca será, né? Então, eu acho que nós estamos aqui falando de um problema muito grave e que fica ainda mais complicado, que eu quero dizer isso, né? Porque nós nos deparamos com uma situação que, assim, não há sequer uma tentativa de combate a essa desgraça. Não há. Alguns companheiros também falaram com relação à ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil, ela não acabou, né? Se a gente for olhar aí as periferias, ela está aí, né? Está aí como, enfim, desde sempre, lamentavelmente, né? Então, aí também o companheiro comentou o governo da Bahia. O governo da Bahia é o governo mais assassino que temos no Brasil hoje. E mais uma vez, não é porque eu quero, não é porque eu acho, é porque são os números, né? Existe um assassino em série, e é muito doido isso, né? Que é médico de formação. E ele esteve no governo de São Paulo várias vezes. E a polícia militar dele matou, executou como nunca. Esse é um novo companheiro dos trabalhadores da suposta esquerda brasileira, que está hoje vice-presidente do Brasil, né? Então, para mim, eu estou trazendo tudo isso porque, para mim, o problema está aí. Tem um pano de fundo aí que precisa ser mexido. Enquanto nós continuarmos a querer acreditar que o que está aí, majoritariamente, é esquerda, que o que está aí, majoritariamente, tem preocupação com o Brasil emancipado, que o que está aí tem alguma pretensão de construir um socialismo com a cara do Brasil, sei lá, nós vamos chegar a lugar nenhum. Simples assim. E é exatamente o que eles querem, né? Exatamente o que eles querem. E aí, alguns, nós não nos conhecemos, enfim, alguns vão me ouvir dizer, isso aí é anti-Lula, isso aí é anti-PT. Não, eu sou alguém que sempre votou no Lula e no PT, no momento histórico que me parecia razoável, né, apostar. Só que o tempo é o senhor da razão, como já dizia minha avó, meus avós, meus bisavós, sei lá. E ele mostrou isso, né? É a coisa de lidar com os fatos, eu reforço isso. Então, não há projeto para isso. Eu posso citar também como exemplo aqui, projeto para isso, assim, uma solução com relação à violência dessa segurança pública, que na verdade é uma insegurança, é uma matança, né? Que foi a questão do Pinheirinho, em São José dos Campos, né? Então, ali nós vimos bem de perto, eu acompanhei, não só no dia do acontecido, ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, com o pessoal do Coletivo Advogados para a Democracia, né? E eu vi bem de perto essa situação de uma esquerda que ali já se via, ali era o governo Dilma, né? E já se via uma situação assim, jogada nesse sentido. Não havia preocupação, se não fosse algumas entidades ali, eu sei lá o que ia acontecer, né? E o governador era o atual vice-presidente da República. Então, apenas para reforçar, eu entendo que nós precisamos discutir isso, porque está claro para mim. Se fosse em 2005, era razoável, naquele momento histórico, entendermos que, olha, vamos debater aqui, vamos conversar com
com o governo federal, com os governos estaduais do PT, no caso, né, que é o maior partido, como eu falei, supostamente a esquerda, né. Ali cabia, né, historicamente. Não, eu quero apostar, eu tenho que acreditar nesta mudança, nessas pessoas, né. Em 2025, querer continuar não acreditar em algo que é impossível, aí realmente é perda de tempo, na minha modesta visão. Então, o que eu penso? Reuniões como essa, construtivas, críticas, importantes, que a gente possa pensar, enfim, tentar, pelo menos, criar ideias, colocar essas ideias no papel e unirmos forças, né? Sobre vários aspectos, né? Inclusive, fazer uma conversa dessa pública, sei lá, uma live da vida, tem um canal mais de direitos humanos que a gente pode usar para isso, por exemplo, sabe? Para fazer esse fomento. Existem canais muito interessantes, independentes, que não são governistas, não são progressistas, odeio essa palavra, odeio, porque progressista abraça tudo, né? Então, eu acho que precisa manter socialistas, né? É essa a ideia, né? E construir alguma coisa que seja pelo menos minimamente próxima disso, né? Enfim, então, para mim tem esse pano de fundo que se nós não tocarmos nele, se nós não buscarmos, pelo menos tentar resolvê-lo, nós vamos ficar aqui brincando de telecat. Telecat é uma luta livre encenada, né? Que é o que para mim é essa esquerda majoritária que aí está no seu quinto governo federal, né? E então nós precisamos de alguma saída por nesse momento, né? Eu não sei, é assim, difícil dizer também porque quem sou eu, né? Que força eu tenho? Eu sei que tantos outros companheiros pensam caminho aqui, caminho ali, partidos novos surgindo, enfim. Mas eu insisto nisso. Todo e qualquer tema da gravidade, como é o sistema de hoje, nós precisamos inexoravelmente, inescapável, tratar o pano de fundo, que é esta inoperância, e não é por incompetência, não é por não saber, não, é projeto de país, de uma esquerda que abriu mão de lutas fundamentais de esquerda, como a questão da violência policial e tantas outras que eu já citei. Enfim, gente, desculpa se me alonguei, mas quero reiterar aqui o agradecimento, a importância de grupos como esse e que possamos, repito, fazer esses debates públicos, porque eu acho que é um caminho muito rico que pessoas outras podem ouvir, podem se unir a nós e, enfim, podemos avançar efetivamente, pelo menos em algum campo. O que nós temos hoje não há avanço, não há avanço estrutural nenhum, estrutural nenhum. Há avanços aqui e acolá, melhorias sociais aqui e acolá com programas sociais, mas estruturalmente não se mexe, não se toca em nada. Porque, como falei, o PT, por exemplo, optou por ser da ordem, por ser mais um capitalista. Então, o máximo que ele vai chegar é numa situação menos pior. E aí não dá. Nós precisamos buscar efetivamente melhorias e não nos contentarmos com menos pior. É isso, gente. Obrigado. Desculpe mais uma vez se me alonguei. Obrigado, Rodrigo. O Timóteo está inscrito. Rodrigo, aqui a gente tem um canal lá que chama Decifrando a Política, né? A gente faz já essas formações há 3 anos, desde quando a gente estava no mandato do professor Robério Paulino, que era vereador pelo PSOL, né? E aí a gente montou a formação, era lá na Câmara de Vereadores de Natal, era presencial, na Escola de Governo, depois a gente passou online e mudamos para cá, né? A gente joga para o YouTube depois, a gente faz o debate aqui toda semana, um tema diferente.
E lá dentro dessa comunidade tem diversos grupos, né? Tem o grupo, inclusive um grupo de apoio a Glauber Braga, né? Tem um grupo de debate sobre educação, tem um grupo que chama Grupo de Debates, e esse grupo aí, eu sou de uma corrente, eu sou do Fortalecer o PSOL, mas esse grupo aí tem gente do PT, tem gente do PCB, tem gente do PCBR, do POR, do PSTU, tem uma galera independente, várias correntes do PSOL, gente do PT. E nesse grupo é 24 horas o pau quebrando, mas há um debate muito interessante lá dentro de qual seria a melhor maneira da gente construir uma candidatura realmente de esquerda, nem que seja no primeiro turno, né? E a gente sabe do problema que o pessoal passa hoje, né? A majoritária do pessoal sendo um anexo, um puxadinho ali infelizmente, das políticas do PT, né? E a gente vem, inclusive, se organizando para intervir em congressos, mas a gente tem esse debate muito vivo, assim, lá, né? Então, tá super convidado já. E a ideia aqui desse grupo, de a gente fazer no Meet, gravar e depois jogar no YouTube é essa, para que as pessoas possam debater no calor, no quente, né? Porque no YouTube você só fica escrevendo comentário, né? Você não consegue entrar e fazer intervenção e colocar. Então, a ideia é essa. Vai lá, Timóteo, está com você. Se inscreva, Posso sugerir? Depois eu Rapidinho? vou... Pode lá, vai lá, Rodrigo. Posso? Uma última sugestão. Fazer a divulgação compartilhada com o canal Mais Direitos Humanos. Se vocês toparem, gente, vamos embora. Tá bom? Eu vou colocar aqui no comentário meu zap, Rodrigo. Chama eu ali daí para a gente combinar, beleza? Maravilha. Fechado. Obrigado. Abraço. Valeu. Timóteo e depois Wallace. Pessoal, inscrições se encerram na fala do Timóteo, tá? Vai lá. Bom, eu vou... Peraí. Desculpa, Timóteo. Vamos fazer como a gente sempre faz. Como você está se reinscrevendo, vou chamar o Wallace primeiro e depois você, tá? Legal. Daí se encerra na fala do Wallace. Vai lá, Wallace. Boa noite a todos e todas. Então, assim, desde a nossa história do nosso país, né, as forças de segurança policiais sempre foram o braço direito da burguesia, para não dizer cães de guarda. Hoje, acho que ontem de madrugada, né, foi da madrugada, e hoje de manhã eu fiquei assistindo um vídeo do canal Meteoro sobre um monte de policiais de São Paulo estando em um culto da Igreja Universal, sabe? Cara, um monte de capelão, sabe? Cara, o Brasil aos poucos tá virando uma Gilead. Quem já assistiu a série Ramsdale, Contos de Aia, sabe o que eu tô falando. E, assim, infelizmente, os casos, já estou imaginando os casos de racismo religioso pipocando, sabe? Por conta dessa paquera entre segurança pública e as igrejas. Infelizmente, todas evangélicas fundamentalistas. Enfim, agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Wallace. Vai lá, Timóteo, e depois eu já passo para o Carlos Eduardo. Ó, o microfone, Tim. Na década de 80, o PT, quando surgiu, era um partido que se colocava como de esquerda, né? O movimento sindical era um movimento sindical de enfrentamento, né? Não estava burocratizado. Na década de 90 já mudou, conforme disputa do poder. A política do PT, nos primeiros governos ainda na década de 80, como o da Luiza Erundina, tinha debate com a população, tinha discussão. Esse processo de debate desapareceu no decorrer dos anos. Hoje pode-se dizer que não é mais nem de esquerda, é um partido social-democrata, né? Então ele não tem mais um programa que atende a classe trabalhadora. Tanto é que reelegeu o governo, não se falou de contra-reforma da Previdência, né? Contra a reforma trabalhista, de derrubar tudo aquilo que foi colocado nas costas da classe trabalhadora. Falam apenas de dar uma ou outra migalha para a classe trabalhadora e continuar fazendo o jogo do capital.
é importante que a gente venha, que até o movimento sindical, né, mude o seu comportamento, porque hoje é um movimento sindical, ao contrário da década de 80, é um movimento sindical reformista, né, ele não se propõe fazer enfrentamento, ele propõe se manter na direção do sindicato, virou um sindicalismo profissão, né, principalmente na CUT, né, na CSP já tem indícios de problemas, que tem que ter um combate sério à burocratização do movimento sindical, né, para poder voltar a ter um sindicato de luta, de enfrentamento, que faça discussão de sociedade. Mas hoje, eu estou do PSOL, estou dentro da corrente Fortalecer, espero que tenha uma candidatura no campo da esquerda, com um programa claro, que possa fazer com que a classe trabalhadora se levante de novo, né? E que passe a ter o direito de sonhar um mundo diferente, onde se tenha coragem de fazer enfrentamento. As políticas que estão colocadas aí hoje, né? É uma política de aceitação de toda dessa política de conciliação que o PT vem fazendo, não tem em nenhum momento coragem de fazer enfrentamento, nem com o Congresso, nem com o Senado, né? E de chamar a classe trabalhadora para a luta, para derrubar essa jornada de 6x1. Nem isso conseguiu reverter. Esse governo teve coragem de fazer enfrentamento, coisas mínimas, né? Não mexer na carga de trabalho da classe trabalhadora. Trabalhador de mercado hoje está escravizado, né? Trabalha de segunda a domingo, uma folga por mês. E para o governo parece que nada está acontecendo, né? Por isso é importante ter uma candidatura do campo da esquerda, né? E espero, embora nós somos corrente minoritária dentro do PSOL, mas que a gente consiga fazer esse embate, enfrentamento e conseguir garantir uma candidatura própria. Fico por aqui. Obrigado, Timóteo. Vou passar direto para o Gato agora, Gato. Vai lá. Eu acho que, retomando um pouco essa questão da segurança pública, da não existência de segurança pública, a gente precisa arrancar da nossa cabeça, não sei como, porque a gente continua falando aqui em termos de polícia, que a polícia é isso, polícia é aquilo. De alguma forma, a gente vai ter que mudar essa forma de ver essa realidade. Vou chamar pelo nome correto, no meu modo de ver, que são soldados e não policiais. Eu sei que é difícil, a gente está muito enraizado na nossa cultura, essa denominação polícia, é porque a polícia militar, porque é uma antítese, né? Polícia e militar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente imagina que a gente tenha que, de alguma forma, fazer essa discussão com todo mundo, mas sob essa ótica da história, do que significa o militar, o militarismo no país. A casta militar, a corporação militar, que, aliás, é a única coisa que o militar respeita no Brasil, é a corporação militar, não respeita a Constituição, não respeita a bandeira, não respeita hino, nada, ele respeita a corporação militar. E a gente sabe, pela história, que corporativismos tem a ver com fascismos, e não é à toa. Então, companheiros, eu acho que a gente tem que tentar levar essa discussão ao maior número possível de pessoas. É difícil, mas a gente tem que fazer isso. Tem que refazer essa discussão, acabar com esse mantra que a esquerda tem trazido há décadas, da polícia, desmilitarizar a polícia, são policiais, são trabalhadores, tem pouco salário, os salários deles são muito baixos, eles são maltratados pelos oficiais, por isso talvez que eles sejam tão agressivos, papapá. Cara, isso tudo é uma balela, isso não existe. Isso é querer tapar o sol com a peneira. Os policiais, os soldados da PM de Brasília são talvez os que melhor, os que
tem talvez o melhor salário de todos os PMs no Brasil, no entanto, eles participaram do golpe, da tentativa de golpe, né, em 8 de janeiro, e são tão violentos quanto qualquer outro. Então não é por aí. A gente não vai consertar o soldado. Ah, o soldado você tem que ser mais bonzinho, você tem que respeitar as pessoas, o cidadão. Não existe isso. Guardar as proporções, como eu falei, nós somos um país ocupado como colônia do capital. E quem nos mantém colonizados, quem nos mantém explorados, é a casta militar. De todas as formas, desde o exército, força aérea, armada, e os seus tentáculos, dito policiais, que é para isso que eles servem. Eu vou dar um exemplo para terminar minha fala. Não sei se vocês gostam de assistir filmes, tipo Netflix, por aí afora. Eu gosto muito. E gosto muito, sempre gostei muito de filmes policiais. E uma das coisas que eu acho legal na Netflix é que você tem filmes policiais de um monte de nações. De lugares que eu nunca imaginei ver um filme, né? Islândia, Indonésia, bom, Austrália, Nova Zelândia, Polônia, Bélgica, Luxemburgo. A gente vê filmes policiais de tudo que é canto do planeta, praticamente. Não sei se vocês notaram que existe uma única coisa em comum em todos esses filmes policiais, que é o que não existe no Brasil. Em todos os filmes policiais, quando eles chegam no lugar onde houve o crime, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Perímetro da cena do crime, isolar. Para quê? Para que a polícia científica trabalhe, para que haja coleta de dados, de provas, de indícios, de um monte de coisa. Mas você fecha o local do crime para começar esse trabalho de investigação, porque essas primeiras 24 horas, 48 horas são super importantes para que você chegue a alguma conclusão. Bom, a única coisa em comum que você tem em todos os filmes policiais de qualquer país é isso. Ou seja, você vê trabalho policial. No Brasil, o que acontece? Não existe isso, ou existe muito pouco. Em alguns lugares, em algumas situações específicas. Porque a primeira coisa que a PM faz, ou mesmo a civil, é desmantelar, desmanchar a cena do crime. Levar o corpo embora de algum jeito, pegar as cápsulas das armas, coletando elas e levando, deixando qualquer pessoa entrarem na cena do crime. Quer dizer, você não tem como coletar indícios ou qualquer coisa do que aconteceu, que ela está totalmente conspurcada, violada. Quer dizer, a gente sabe que dentro do mundo, a chamada polícia brasileira tem um dos piores índices de solução de casos todo o planeta. É aqui. Ou seja, isso tudo não é gratuito. Não é porque os caras são ineficientes. Não. Porque não é esse o trabalho. O trabalho aqui é outro. A intenção, a existência das PMs, das civis, das GCMs que querem atuar como polícia repressiva. Aqui em São Paulo, por exemplo, os carros da GCM ficam passeando, ficam patrulhando as avenidas, especialmente na Paulista, que virou um ponto de praticamente cada esquina, cada quadra, você vê 2, 3 carros da GCM ou da PM. Mostrar serviço, né? Um lugar como a Paulista, que é um lugar emblemático da cidade. Mas não é esse a razão de ser da repressão dos aparatos repressivos estatais, dos agentes estatais. Não é. Então, vamos tentar entender essa realidade para tentar enfrentá-la de outra forma, forçar, de alguma forma, que eu não sei como, não tenho bola de cristal,
mas fazer com que as pessoas entendendo isso em frente, que é necessário que haja mudanças na Constituição de tirar esse poder militar da segurança pública, da segurança privada chamada de pública. É um trabalho complicado, nós sabemos disso. Mas, se a gente não fizer, vamos continuar jogando gelo, batendo esse papo, conversa de boteco, porque não vai adiantar, não vai sair. Ah, porque o policial foi ruim. Você viu o que ele fez? Matou o fulano. Ah, a questão de 7, 8 anos, numa das reuniões da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, a gente recebeu alguém da Brasilândia, que é a periferia aqui de São Paulo, periferia brava, onde onde havia um movimento, acho que ainda há um movimento das mães que perderam filhos assassinados por soldados da PM. E nessa conversa que nós tivemos, alguém chegou e contou uma história que para mim é muito horripilante, especialmente se for real, né? Eu acredito que seja, porque eu acho que a pessoa não tinha por que me mentir. Mas era o seguinte, tem um batalhão da PM, eu tinha um batalhão da PM nessa época, lá na Brasilândia. Desse batalhão, um pelotão, um grupo de soldados. E quando chegava um soldado novo, eles pegavam esse soldado novo, levavam aí para uma quebrada qualquer da região, pegavam um cara, chegava a pessoa da noite e falava, agora você mata ele. Ou seja, o carinha que estava chegando tinha que matar esse sujeito, seja ele quem for, por qual motivo não importa, mas é matar, é assassinar alguém para poder fazer parte do grupo. Quer dizer, se ele não matasse, ele não faria parte do grupo, pior, ele poderia ser morto pelos colegas, porque ele poderia, sei lá, denunciar isso, se é que ninguém soubesse, coisa que eu também duvido. Quer dizer, essa realidade mostra o que é esse mundo, essa violência intrínseca que permeia o mundo militar. Não é à toa que isso acontece no mundo todo, no campo militar, que o nível de suicídio é muito alto. As pessoas que não aguentam ou se matam vão embora. Não é à toa que o nível de separação de casais, de violência doméstica entre esses soldados é muito grande. Porque esse convívio com a violência, com essa brutalidade, é um negócio que, de alguma forma, acaba afetando a pessoa. Mesmo que ela normalize, vamos dizer assim. Por isso que eu digo, o soldado, ele não é um ser humano, não é um trabalhador. Ele é um cara brutalizado para fazer isso. E ele faz. Qualquer razão. Ele se acha superior, impune, ou cumpre ordens, ou sabe que a função dele é essa, é estimular o medo, o pavor das populações periféricas, entendeu? Ele é um instrumento da luta de classe, nesse sentido de manter a dominação de classe. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão. Eu não sou dono da verdade, é uma opinião passível de discussão, de debate, de aceitar ou não, não importa, mas é uma opinião. E eu acho que a gente tem que fazer essa opinião sobre essa ótica. Parar de repetir mantras da esquerda tradicional, sabe, que não leva a nada. Então, finalizando, não são policiais, são soldados. E soldado existe para matar. É a única função. A existência de militar no mundo, historicamente, só tem duas razões: ou atacar ou se defender. Não existe outra coisa. Como no Brasil nós não somos um país imperialista, nunca fomos, ao contrário, somos frutos desse imperialismo, não temos ninguém para atacar e muito menos ninguém para defender. Então, para que Forças Armadas? Para que Exército?
É brincadeira, porque de repente o exército brasileiro resolve comprar 100, 150 blindados de Israel ou da Itália, dizendo que são equipamentos importantes, ultramodernos para a guerra. Cara, num dia de combate na Ucrânia, a Rússia destrói de 100 a 150 blindados padrão OTAN por dia. Imagine o Brasil entrar numa guerra com alguma potência. Adiantaria você ter 150, 200 blindados, 100, 150 caças, quarta geração, ou eventualmente até de quinta, ter 6 submarinos convencionais diesel, elétrico, e querer fazer um submarino atômico para 8.000 quilômetros de costa. Para mim é de um ridículo isso daí, atroz. Ou seja, tudo isso daí que existe, né, dos militares, para controle interno, para uso interno. O inimigo interno dos militares somos nós, é aqui dentro do país. Eles existem só para isso. O resto é conversa para boi dormir. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Gato. Gato, o Timóteo ergueu a mão, dá tempo dele falar mais rapidinho? Acho que Não, apertei sem querer, Rodrigo. Ah, é? Então, fechou. 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 Obrigado a todo mundo aí, gente, tá? Valeu mesmo e vamos nos encontrando mais vezes aí. Gato, obrigado pela sua disponibilidade aí, já avisando aí quem está assistindo, também quem está aqui com a gente, que logo, logo nós vamos fazer um debate muito sério, que é o porquê é necessário a extinção do Estado de Israel, por que não é possível mais 2 estados e tudo mais. Um abraço, gente, até a próxima. Valeu!